Pai querido, te louvo e te agradeço, Senhor, pelo teu filho. Aqui está o pastor Márcio, Senhor. Toma ele nas tuas mãos. Usa como um instrumento. Mas, Senhor, que ele apenas abra a boca para falar aquilo que já colocaste no seu coração. Mas que o teu Santo Espírito venha nos convencer e ensiná-los de maneira profunda, Senhor, para que nós possamos nos regozijar na tua palavra. Eu oro e entrego teu filho nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Quero ler convosco a palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, e versículo de número 7 e 8. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Aleluia. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a bendita palavra do Senhor: pedi e vos será concedido, buscai e encontrarei, batei e a porta será aberta para vós. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se lhe abrirá. Glória a Deus. Muito obrigado por estarem sentados. Eu agradeço a Deus por mais esta oportunidade de estar convosco. Quero saudar o pastor Felipe, pastor Sara, ministério desta igreja, o presbítero Hamilton, e também demais obreiros. Saudar a coordenação do círculo de oração aqui na pessoa da irmã Fátima e demais coordenadores. Parabenizar as irmãs pela festividade, por esta longa data que vocês estão buscando ao Senhor. Eu vi aqui que são 43 anos. Que Deus venha abençoar todas as nossas irmãs que fazem parte desta batalha espiritual que é tão importante na nossa igreja. Eu quero também agradecer pelo convite que nos foi formulado, a confiança também do pastor, e eu quero também agradecer um casal especial aqui que é o irmão Adair e a irmã Marli. A gente está hospedado na casa deles e nós queremos agradecer de todo o coração por tudo aquilo que esse casal tem feito por nós. Com Marli, Deus lhe recompensa. Com Adair, Deus lhe recompensa. Com Adair, por tudo, Deus abençoe a vida de vocês. Meus irmãos, agradeço a saudação de bem-vindo juntamente com a Ruth, que fomos alvos nesta oportunidade. Gostaria de trazer uma reflexão da palavra de Deus, com a ajuda dele, sobre este tema tão conhecido, e também não fugir do tema escolhido para este evento, que é oração que vence gigantes. Vamos continuar falando de oração. Se nós observarmos, Jesus orou e nos deu o exemplo de orar. No Sermão da Montanha, ele nos ensinou a orar. Ele orou a oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6. A partir do versículo 5, ele ensina a oração modelo. Mas ele nos ensina e diz: não useis de vã repetição. Ele estava nos dando um modelo de oração para que entendêssemos quais são os elementos essenciais para falar com Deus. E dentro do Pai Nosso
estão todos esses elementos que nós precisamos entender para falar com Deus. Porque até então, antes de Jesus vir, a Bíblia diz que havia uma separação entre nós e o nosso Deus. Paulo escreve e diz assim: as vossas iniquidades faziam uma divisão tão grande, né, que nós estávamos destituídos, excluídos da presença de Deus. E Paulo estava trazendo a revelação do que o profeta Isaías já havia falado, que as nossas iniquidades faziam divisão entre nós e o nosso Deus. Mas quando Jesus veio, essa barreira caiu por terra e nós temos acesso livre para falarmos com Deus. E o interessante, irmãos, amada igreja de Jesus, que para falar com Deus nós não precisamos de uma formalidade. Para falar com Deus nós não vamos necessitar de um vocabulário com muitos argumentos. Falar com Deus é nós abrir o nosso coração e expressar a Ele aquilo que estamos sentindo. Vocês verão muitas revelações de homens que falaram com Deus através dos salmos. Eles expressaram alegria, eles expressaram tristeza, eles expressaram os sentimentos que estavam na sua alma, em seus corações. E muitos louvores do hinário de Israel, os salmos, são orações. Então, nós podemos ver que a oração ela é essencial em nossa vida. A oração é uma forma em que podemos falar com Deus. A oração é uma forma em que podemos estar mais perto de Deus. E nesta noite, esse texto que eu fiz leitura é um texto conhecido dos leitores da Bíblia. Costumamos ler seguidamente, porque o texto que eu li diz o seguinte: aquele que pede, recebe; aquele que busca, encontra; e aquele que bate, será aberto. Irmãos, vou destacar esses 3 verbos: pedir, buscar e bater. São 3 verbos usados aqui que merecem destaque: pedir, buscar e bater. Quando nós oramos e falamos com Deus, nós precisamos entender que existem alguns níveis de busca. Existe uma busca mais intensa e uma busca menos intensa. Quando Jesus estava ensinando aqui, os primeiros discípulos, aqueles que o seguiam, inicialmente ele disse assim: é necessário que vocês peçam, é necessário pedir. E quando Jesus fala em pedir, ele também associa um outro verbo: receber. Aquele que pede, recebe. Mas olhando para esse contexto aqui, eu fiquei analisando o que é pedir. Pedir, segundo o dicionário, é solicitar, é suplicar, é falar, é expressar alguma coisa, é dizer para Deus alguma situação que precisamos, necessitamos. Pedir não exige um esforço tão grande, porque eu posso estar assentado e eu posso pedir. Eu posso estar em pé, posso pedir, ajoelhado, deitado, andando, eu posso pedir. Pedir é uma exigência apenas de eu expressar alguma coisa. Eu posso expressar isso a Deus, independente de lugar e situação. E a condição para eu pedir é a fé. É unicamente a fé. Porque Tiago escreve e diz assim: aquele que pede com fé
e não duvida, recebe. Mas aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, que oscilam, vai para lá, vem para cá, não tem firmeza, não tem clareza e não recebe. O próprio Tiago continua escrevendo, o apóstolo, e diz o seguinte: não pense se esta pessoa que pede com incredulidade, com dúvida, que vai receber alguma coisa do Senhor. Mas o que eu posso pedir, pregador? Eu posso pedir uma cura, eu posso pedir sabedoria. Salomão nos deu exemplo de pedir sabedoria. Deus, em sonho, dá essa oportunidade a Salomão: pede-me o que tu queres. Salomão estava tão acostumado com os ensinamentos de Davi, seu pai, que nós encontramos no Provérbios capítulo 4, que diz assim: então Davi ensinava a Salomão andando pelo caminho. E o que Davi dizia para Salomão em Provérbios 4? Meu filho, busque a sabedoria, retenha a sabedoria, peça a sabedoria. Então, de acordo com esse ensinamento de Davi, Salomão, quando tem a oportunidade, ele pede a Deus sabedoria. Nós podemos pedir a Deus a provisão, podemos pedir que Deus acrescente os nossos dias, podemos pedir inúmeros pedidos, mas pedir é algo inicial para quem busca o Senhor. Glória a Deus. Pedir é apenas o primeiro passo de alguém que ora. Pedir é aquilo que, quando nós aceitamos a Cristo e começamos a aprender, nós começamos a pedir. Aleluia. Mas Deus não nos quer crente pedição. Deus quer que nós suba o nível. Glória a Deus. Deus quer que a gente suba o nível. Glória a Deus. Porque pedir está muito ligado à nossa infância, não é? A criança, ela costuma inicialmente pedir, ela pede para o pai, ela pede para a mãe. O pai atende, a mãe atende. É a primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. Mas quando passa a terceira infância da criança, logo ela vai estar na adolescência. Ela já está entendendo o que é certo e o que é errado. Na nossa vida espiritual, nós temos um início, uma infância espiritual que o próprio apóstolo Paulo falou e diz: vocês devem receber o leite, o cuidado. Ainda não comem comida sólida. É o tempo do pedir. É o tempo do ouvir. É o tempo de alguém chegar para nós, nos ensinar. É o tempo em que Deus usa o profeta muitas vezes e seguidamente para falar conosco. E diz: meu filho, eu tenho isso para você. Minha filha, eu tenho um plano com você. Meu irmão, é nesse tempo que Deus nos cuida como crianças. Mas Deus espera de nós que nós cresçamos, que nós venhamos chegar à adolescência, que nós venhamos chegar à juventude e à fase adulta, que é a fase da maturidade. Espiritualmente falando, Deus quer que nós cresçamos. O profeta, que é um dos profetas menores do Antigo Testamento, ele profetizou e disse: cresçamos e prossigamos em crescer. Cresçamos e prossigamos em crescer. Ou seja, conheçamos e prossigamos em conhecer. Não basta apenas conhecer o Senhor, mas temos que prosseguir em conhecê-lo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, ligado lá no tempo de Faraó, a Bíblia vai dizer que existia um povo que não conhecia o Senhor. E este povo que não conhecia pereceu, porque a mesma Bíblia diz que aqueles que não conhecem, não têm conhecimento, perecem. O povo muitas vezes pereceu por falta de conhecimento.
Então Deus quer que nós cresçamos. O apóstolo Pedro, ele, se não me falha a memória, ele disse: cresçamos na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós estamos falando de pedir. Nós já entendemos o que é pedir, mas Jesus vai para o segundo nível. Ele diz assim: aquele que busca vai achar. Buscar está ligado em achar. O verbo buscar, irmão, ele é um verbo interessante, porque ele já está em algo que não pode permanecer na inércia. Ele exige um movimento. O buscar exige um movimento. Um exemplo: se eu for buscar alguma coisa, eu preciso levantar da onde estou, me colocar em pé, decidir andar e ir até lá. Aleluia. Então Jesus está dizendo: buscar é mais do que pedir. Buscar exige uma posição da nossa parte, exige um esforço físico. E a Bíblia Sagrada, ela diz assim, que o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderarão dele. O que é um esforço, pregador? Esforço é você fazer força contra algo que te empurra, sentido contrário. Eita glória. Aleluia. Você quer orar, mas você muitas vezes não tem força de orar. Você quer pedir, mas muitas vezes você não tem força de pedir. Você quer buscar, mas muitas vezes nós não temos forças para buscar, porque algo nos empurra sentido contrário. Não vai, não dá tempo, não. Agora você tem algo mais importante para fazer, algo nos empurra. Por isso que orar, buscar da nossa parte exige esforço. Se pedir exige fé, orar exige fé e mais alguma coisa. Se quando nós pedimos a fé é o suficiente, quando nós buscamos ao Senhor, nós precisamos ter uma posição definida. No pedir a gente pede muita coisa aleatória, mas no buscar a gente busca especificamente. Aleluia, glória a Deus. Não é assim? No pedir a gente diz assim para Deus: me dá, Senhor, um meio de transporte. No buscar a gente diz: Senhor, me dá um carro. A gente já começou a crescer e entender aquilo que o próprio Jesus diz assim: vocês são maus, mas vocês sabem dar coisas boas aos filhos de vocês. Quanto mais eu, Senhor, não terei algo especial para dar a vocês. Aleluia, Deus tem algo especial para entregar às suas mãos. Deus tem algo grandioso, mas alguém está dizendo esta noite: mas Deus sabe todas as coisas, pregador. Deus sabe e nos conheceu antes mesmo de nós estarmos aqui, informe no ventre de nossa mãe. O Salmo 139 fala isso. Deus sabe a nossa palavra antes de sair da nossa boca. Então Deus sabe os nossos pensamentos. Se Deus sabe, por que eu preciso pedir? Por que eu vou buscar? Porque Deus não nos fez robôs. Deus não nos fez marionetes. Deus nos fez a coroa da criação. Alguém especial. Depois que Deus formou e fez tudo, Ele disse: é bom. Mas o muito bom foi criado por último. Quando Deus olhou para o homem, quando Deus olhou para a mulher, Ele disse: é muito bom. Esta é a coroa da criação, criada um pouco inferior aos anjos. Mas eu criei alguém especial para me adorar. Eu criei alguém especial para me buscar. Eu criei alguém especial para que eu possa ter uma vida relacional
Aleluia. Glória a Deus. E o buscar nos remete a isso. O buscar nos direciona a estar mais perto do Pai. O buscar, nessa iniciativa, nessa determinação, nós vamos estar mais perto de Deus. Quando nós pedimos, nós recebemos, mas quando nós buscamos, nós encontramos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vimos um homem por nome Jacó. Jacó inicialmente só sabia pedir. Senhor, me abençoa. Ele até colocou uma pedra, fez de travesseiro, teve uma visão e disse: Senhor, me abençoa. Eu faço um voto. Mas a palavra Jacó quer dizer aquele que nasceu agarrado no calcanhar do irmão. E tem alguns outros títulos que é dado a Jacó pelas suas atitudes. Mas se vocês olharem biblicamente, Deus diz: o menor será maior. Então, segundo a vontade de Deus, Jacó era para ser o maior. Era para ser o abençoado. Por mais que alguns erros aconteceram no processo, Jacó tinha a bênção de Deus. Mas é interessante que quando ele tem que fugir de Esaú, ele vai para a casa de Labão, seu tio, ele só sabia pedir. Mas 21 anos trabalhando lá e sendo enganado pelo sogro, ele aprendeu algo importante, pastor Felipe. Ele aprendeu a buscar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus quer que nós aprendamos a buscar a Ele. A Bíblia diz assim que quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, então dos altos céus Ele vai mover algo a favor de nós. Mas quando Jacó começa a retornar com a família, agora com os filhos, já estava rico. Deus respondeu a petição de Jacó, mas ele tem um grande problema familiar que não havia sido solucionado. Mas quando ele está retornando para encontrar com o irmão Esaú, ele temia o encontro, ele temia demais esse encontro. Mas aqui Jacó já começou a buscar ao Senhor, e quando ele chega no val de Jaboque, alguém encontra com ele, e o ser começa a lutar com Jacó no val, no ribeiro de Jaboque, e ele diz: eu não te solto se tu não me abençoar, eu não te largo se tu não me abençoar, nós não vamos sair daqui se tu não me abençoar. Jacó já havia aprendido a buscar ao Senhor, e nesse dia ele tem um encontro com o anjo do Senhor que toca na vida dele. E quando o anjo do Senhor toca na vida de Jacó, ele não é mais Jacó, ele recebe algo dos céus, e este ser diz: quem é você? E ele diz: eu sou Jacó. Mas o anjo do Senhor diz para ele: tu não serás Jacó, a partir de hoje tu serás Israel. Hoje tu lutaste com Deus e entendeste o que é buscar a Deus. Quando nós pedimos, nós recebemos. Mas quando nós buscamos, nós somos transformados. Quando nós pedimos, nós recebemos. Mas quando nós buscamos, nós somos transformados. Jacó não é mais Jacó, agora é Israel. Israel permanece até hoje. Da onde que veio as 12 tribos de Israel? Deus preservou, e Deus preservará esse nome, porque foi Deus que fez. Quando nós temos essa experiência de buscar o Senhor, Deus nos dará algo, e isto que Deus nos dará, ninguém tirará. Eu até vejo alguém falando de
fechar tapete, de tomate. Eu não creio muito nisso. Até existe. Mas porque aquilo que nós recebemos de Deus é mentira. A não ser nós mesmos. No processo nós vamos ter muitas lutas, barreiras. Mas quando nós temos convicção do Deus que buscamos, não há o que temer. Porque esse mesmo Jacó, esse mesmo Israel, quando estava no deserto, e eles estavam em meio ao frio, tinha uma coluna de fogo. Quando eles estavam em meio ao calor, tinha uma coluna de sombra. Quando eles chegavam diante do mar, o mar se abria. Quando eles tinham vontade de comer carne, Deus mandava carne. Quando eles queriam pão, Deus mandava maná. Quando eles tinham sede, Deus mandava água. Então, Deus está dizendo: aquele pacto que eu fiz com Jacó, com Israel, permaneceu e permanecerá. Aquilo que Deus fizer na sua vida permanecerá. Aquele que busca, ele tem a sua vida transformada. Quem busca, desfrutará de um nível maior. Quem busca, ele desfrutará de uma intimidade maior. Quando nós olhamos para Mateus 25, a Bíblia vai narrar um paralelo entre dois tipos de pessoas. Tem um grupo que na parábola é chamado de prudentes, e tem um grupo que é chamado de imprudentes, insensatos. A Bíblia diz que eram virgens que tinham vestimentas iguais, disposição, lamparina. As lamparinas estavam acesas. Inicialmente a gente não via e não vê diferença alguma. Mas essas virgens aguardavam a chegada do noivo. E baseado num tipo de casamento antigo, inicialmente era feito o acordo entre os pais. Em segundo lugar, era feito o noivado, quando a moça ficava desposada. A palavra desposada quer dizer noiva, por isso que Maria estava desposada com José. Ela era noiva de José, não era casada ainda. Depois que a moça ficava desposada, nesse encontro ela recebia presentes do noivo. Tinha uma terceira parte do casamento que ela ficava em um lugar junto com as suas amigas à espera do noivo que viria até lá. Só que o noivo não dizia o dia, a hora, o momento. Essa noiva, ela necessitaria estar preparada para que quando o noivo chegasse, ela estivesse pronta para o casamento. E a Bíblia vai dizer que à meia-noite, que noivo, irmãos, quem é que vai casar à meia-noite? Mas a Bíblia diz que à meia-noite ouviu-se um barulho. Alguém vem aí. Alguém vem aí. E logo alguém, um mensageiro, uma mensageira olha e diz: é o noivo que está chegando. Ah, é o noivo. Acende a lamparina, repõe o azeite, e agora aparece a diferença. A diferença, a Bíblia diz assim: outra vez vereis a diferença em quem serve a Deus e quem não serve. Só que a diferença não aparece no início. A diferença não aparece às vezes no processo. A diferença vai aparecer no fim. Aleluia. E nesse contexto, a única diferença que havia entre os dois grupos é que
Um tinha reserva de azeite e o outro só tinha o azeite que estava dentro da lamparina. E aquele grupo que tinha o azeite dentro da lamparina estava acesa. Igual a outra que também estava acesa. Mas só que por demorar o noivo já estava pouquinho. Já estava diminuindo o azeite. E quando o noivo chega já era madrugada, já era meia-noite. O nosso azeite está terminando e o comércio está fechado. Então elas disseram. E a resposta foi: não podemos emprestar, porque pode faltar para nós. Diga para o irmão que está perto de você: não posso emprestar o azeite para você. Não tem como emprestar o azeite. O azeite é único. O azeite, ele é único. Não tem como compartilhar. Eu compartilho com você o amor de Deus. Eu compartilho com você tantas coisas boas do dia a dia. Eu compartilho com você até o churrasco. Mas o azeite não tem como compartilhar. Aleluia. Porque o azeite está ligado em busca. Aleluia. O azeite está ligado em quem busca. O azeite, a reserva, está condicionado a quem busca. Quem busca tem reserva, quem não busca não tem. Que reserva é essa? O que me chama a atenção, pastor Felipe, é que aqui não narra nenhum tipo de pecado. Não diz que aquelas prudentes não vão entrar no céu porque elas estavam em pecado. Era simplesmente porque elas não tinham intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. A reserva de azeite simboliza aqui, segundo esta interpretação, a intimidade com o Espírito Santo. Mas por que tem que ser com o Espírito Santo? Jesus disse: eu vou para o Pai e eu envio o outro Consolador. Jesus estava dizendo: até aqui eu consolei vocês, eu estive com vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Não, eu vou enviar um outro Consolador para que esteja convosco todos os dias. E se é todos os dias, chegou até o dia de hoje. Então vocês não estão órfãos. O Consolador, o Espírito Santo, está convosco. Mas é Ele que dá reserva, é Ele. A Bíblia diz que é Ele que nos ensina todas as coisas. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos santifica. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que ora por nós quando nós não sabemos orar, mas Ele geme com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos guia, Ele é o nosso guia. É o Espírito Santo que quando você está atribulado, não sabe o que fazer, uma voz interior surge dentro de você dizendo: meu filho, eu estou contigo. Minha filha, eu estou contigo. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se passares pelo fogo, nenhuma chama vai arder em você. Porque há uma promessa de Deus cumprida em Cristo: estarei convosco todos os dias. A verdade é que a gente confunde, não é? Às vezes a gente confunde Jesus. Os discípulos estavam em alto mar, eles estavam enfrentando um vento, eles estavam com medo, eles estavam desesperados, na verdade. Daqui a pouco vem alguém caminhando sobre as águas, e eles olharam e disseram: um fantasma. Quantas vezes a gente pensa que Jesus é um fantasma? Marta e Maria estavam, ou melhor, Maria estava no túmulo, Jesus havia ressuscitado, ela estava preocupada: o corpo de Jesus não está aqui, onde é que vocês colocaram? E Jesus está atrás dela e diz: o que tu queres, a quem que tu buscas? E Maria, pensando ser um jardineiro, disse: se tu pegou o corpo do meu Senhor, devolve. Muitas vezes nós pensamos que é o jardineiro. Dois discípulos, um nome dele era Cleopas e o outro não tem nome revelado, estavam indo para o caminho de Emaús, voltando desanimados.
não deu certo, aquele a quem a gente acreditava, agora deixou nós na mão, morreu, diz que vai ressuscitar, mas eu não sei. Mas alguém surge do lado deles e começa a conversar com eles, mas eles se imaginam que é só mais um viajante. Quantas vezes no caminho nós imaginamos que Jesus é só mais um viajante? Mas quando eles chegaram em casa, que Jesus chegou com ele, que ele partiu o pão, eles reconheceram. Então não deixe Jesus passar de sua casa, irmão. Diga: Jesus, como disse aquele hino, fica, Jesus, mais um pouquinho. Fique aqui em casa, eu preciso buscar, eu preciso estar mais perto de ti. Meus irmãos, nosso tempo está passando, mas a última palavra, o último ensinamento de Jesus, ele disse: batei e abri-se. Glória a Deus. Quando a gente bate alguma coisa, e isso está associado a uma porta, não é? Vamos dizer que é uma porta. A palavra bater, ela tem uma conotação importante, porque bater, às vezes a gente bate, a pessoa não atende, bate, a pessoa não atende. Então exige perseverança, exige persistência. A gente pede, Deus atende. A gente busca, está perto de Deus, mas quando chega a hora de bater, a gente não quer esperar, né? Nossa oração para Deus é assim: Senhor, a resposta é para ontem. A gente até pensa que Jesus tem o WhatsApp, o Wi-Fi. O Senhor não me respondeu, estou lendo aqui: Senhor, por favor, mande a resposta, mas Ele não manda, porque com Jesus não é Wi-Fi, é Wi-Fé. Ainda é a fé, e a fé ainda move montanhas, e não precisa ser uma fé grande. Ele disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Aleluia. Mas o grande problema que Hebreus 11:6 diz é que sem fé ninguém agrada a Deus. Então sem fé não adianta pedir, não adianta buscar e não adianta bater. Mas com fé você pode pedir, buscar e bater. E quando chega no bater, você vai precisar ser perseverante. Lucas 18, do 1 ao 7. Jesus vai falar uma parábola de um juiz iníquo e de uma viúva insistente. A viúva falava para o juiz, diz: meu senhor, vossa excelência, resolva a minha causa. Ele ignorava: vou resolver. Mas ela, no outro dia, vamos dizer que ela estava lá no escritório de novo, dizendo: senhor juiz, resolve a minha causa. Jesus que falou essa palavra. No outro dia a viúva estava lá: Senhor, resolve a minha causa. Por favor, existe alguém contra mim, me dá uma solução. No outro dia ela estava de novo. No outro dia ela estava de novo. Você está entendendo? O exemplo de Jesus, ele está dizendo: não desista de bater. Você bateu e desistiu. E a vitória não é de quem começa e para, a vitória é de quem vai até o fim. Salomão escreve uma palavra em Provérbios, ele diz que o fim das coisas é melhor do que o começo. Só será melhor para aquele que aprende a permanecer. Aqueles que esperam o Senhor renovarão as suas forças. Como asas, como águias subirão. Eles não se cansarão, eles não se fatigarão. Eles até poderão entrar e pensar que vão desanimar, mas eles não pararão, porque eles aprenderam a esperar no Senhor. Há uma batalha espiritual, para finalizar.
Nós estamos nesta batalha, amada igreja. Daniel enfrentou esta batalha. Daniel pediu, Daniel buscou e teve que bater. Já era 21 dias que Daniel estava batendo e a resposta não vinha. Mas ao se passar 21 dias, Deus bradou do céu e disse: Arcanjo Miguel, tem um cara lá embaixo, insistente. Ora e não desiste, busca e não para, bate e não para de bater. Por favor, vai lá. Miguel vai lá. Quando Miguel obedece à voz de Deus e desce, ele diz que havia potestade nos ares, impedindo da resposta de Daniel. Há potestades, há principados. Vamos ficar de pé. Há principado nos ares, a potestade, a hoste infernal da maldade. Se você ler Efésios 6, você vai ver que lutam todos os dias e não desiste. Por que você, crente, desiste? O inferno não desiste, mas muitos de nós desistem. Então Jesus está dizendo essa noite: não desista de bater. Não desiste, não pare, não volte atrás. Faça como Daniel, não desista. E eu quero concluir dizendo que Esther, ela aprendeu o que era pedir. Esther aprendeu o que era buscar. E Esther aprendeu o que era bater. Aleluia. Esther bateu. Ela não desistiu, ela bateu, ela disse: meu Senhor, eu preciso de uma resposta. Aleluia, Jesus. Eu quero fazer um convite nessa noite. Oh, Rei da Glória, aleluia. Tem alguém que precisa estar mais perto de Deus? Eu não sei, quem sabe você está num nível desse, até que você surpreende. Mas Deus quer lhe dar uma nova experiência. Buscar. E Deus também quer lhe ensinar a perseverar. Aleluia. Eu tinha 7 anos de idade quando aceitei a Jesus. Já se passou alguns anos e eu permaneço batendo. E cada vez que eu bato, demora um pouco, mas as portas se abrem. Você já teve essa experiência? Aleluia. Aleluia. Deus, Deus é aquele que abre a porta e ninguém fecha. Mas Deus também é aquele que fecha a porta e ninguém abre. Então eu estou dizendo que o poder, a majestade, a soberania está nas mãos de Deus. Se a medicina, alguém disser para você é o fim, mas você vai dizer: existe um médico dos médicos que ainda não disse. Se alguém disser não há solução, tem alguém maior que ainda não colocou o ponto final. Eu quero desafiar alguém que está enfermo nessa noite. Tem alguém que precisa receber de Deus uma cura? Tem alguém que precisa receber de Deus a cura na alma, no espírito, no corpo físico? Tem alguém que quer esse Jesus? Quer levar para sua casa esse Jesus maravilhoso? Tem alguém? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus essa noite? Tem. Pedir para as cantoras nos ajudarem. Nós vamos orar. Eu não tenho capacidade alguma de fazer algo sobrenatural, mas esta palavra ministrada, ela é eficaz. Esta palavra penetra até a divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas. E o Espírito Santo tocará a sua vida nesta noite. Vamos orar? Pai, estamos na tua presença.
diante da tua palavra que é fiel, que é verdadeira. Nós estamos pedindo, nós estamos buscando, nós estamos e continuamos batendo. Senhor, nós estamos sendo insistentes. Aqui diante desse altar tem muitos irmãos e irmãs. Eu não sei quanto tempo eles batem nessa porta que ainda não abriu, que ainda permanece fechada. Eu não sei quantas mães que estão aqui, Senhor, ainda pedem pela salvação do filho, da filha. Eu não sei quantos aqui que estão aqui que ainda buscam e que permanecem buscando por uma cura, uma libertação, uma transformação, uma salvação. Mas nessa noite eu sei que o Senhor marcaste esse lugar para trazer respostas para esta igreja, para este povo. Senhor, há uma batalha, uma barreira, uma guerra espiritual. Há hostes, há potestades, há principados que lutam, mas nós tomamos a autoridade que o Senhor tem dado à tua igreja. E o Senhor diz em Lucas no capítulo 9: eis que vos dou o poder e a autoridade. E nós tomamos essa autoridade e começamos a repreender as potestades, os principados, e ordenamos que caiam por terra, e que a bênção, e que a cura, e que a libertação, e que a resposta da tua parte chegue para o teu povo, para a tua igreja nesta noite. Senhor, que o teu renovo, que a tua graça se manifeste, Senhor, nessa noite. Nós cremos. O céu vai mover, se eu olhar, Eu sei que o Senhor está movendo. responder. Eu sei que o Senhor está movendo. Se eu olhar, Comece a tomar posse. Deus vai agir, Receba de Deus. vai Receba a resposta de Deus. Receba o milagre na tua casa.